sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 do módulo elementar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema central para o cuidado do idoso, do prato à rotina, planejamento, texturas e sabor na alimentação. A ideia aqui não é falar muito de nutrientes da dieta, é mais falar da rotina, do prazer em comer, na segurança da mastigação e da deglutição. E também como usar melhor esses alimentos ao longo da aula. Tudo que a gente vai ver hoje é mais sobre o que cabe na realidade da gente. Rotina alimentar do idoso no Instituto. No Instituto, a alimentação ela não é aleatória. Ela é organizada em rotina, com horários definidos, e isso é uma ferramenta de cuidado à pessoa. Quando mantermos horários, ajudamos a controlar melhor a glicemia, aquele açúcar no sangue, a gente organiza melhor os horários dos medicamentos em relação às refeições e evita que o idoso ele fique muitas horas sem comer, o que aumenta o risco para uma desnutrição e perda de massa muscular. Na prática, um exemplo da distribuição mais funcional diária, ela é feita em 5 refeições diárias: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Essa divisão ela é importante porque em muitos idosos, eles não conseguem comer grandes volumes em uma única refeição. Se cansam mais facilmente na hora da mastigação ou têm um apetite mais diminuído. Então, em vez de a gente tentar forçar um prato enorme na hora do almoço, a gente acaba espalhando a ingestão diária ao longo mesmo do dia dele, com refeições menores e mais frequentes. Isso ajuda muito na energia para atividades diárias, manutenção do peso e ganho de massa muscular. E também tem um papel muito importante na aceitação alimentar. Para o idoso, ficar muitas horas sem comer, ele não está diretamente ligado à fome, mas também a gente se preocupa com a perda de músculo, a fraqueza, algumas pioras, né, em doenças já pré-existentes. Então, essas refeições fracionadas, distribuídas ao longo do dia, é uma forma de tratamento e prevenção para aquela pessoa. Sobre a densidade energética e proteica. Agora a gente pode falar um pouquinho do que se come, principalmente para como concentrar esses nutrientes nas porções distribuídas ao longo do dia. Muitos idosos, eles comem pequenos volumes de alimento. Ao mesmo tempo, essa necessidade de proteína, ela é aumentada, em torno de 1 a 1,2 gramas por quilo dia para idosos saudáveis. Surge então o conceito de densidade nutricional, mais nutrientes em porções menores. Resume muito o que a gente quer dizer: comer pouco e nutrir muito. Na prática, ela significa bem se a pessoa idosa ela come pouco, mas esse pouco ele precisa estar muito bem preparado e muito bem nutrido, rico em nutrientes para ela se manter saudável, né, ao longo dos anos. Vamos ver alguns exemplos mais concretos de fonte de proteína acessível, adaptada a essa densidade nutricional no dia a dia. Algumas fontes de proteína, como opções básicas, né? Aqui a gente consegue ver bem essas fontes de formas mais acessíveis aos familiares, que funcionam muito bem no dia a dia, como os ovos, que a gente consegue ovos mexidos meio cozidos, omeletes mais macios. Os feijões, a gente tem as leguminosas, né? Então elas são elas são bem cozidas, elas podem ser amassadas. O frango desfiado, carne bovina bem cozida, o peixe que já é bem molinho, o leite, né, em quantidades moderadas também. O foco é alimentos que já fazem parte de uma cultura alimentar e que são financeiramente acessíveis e viáveis, e que podem ser adaptados dentro da textura, quando necessário. E não adianta também escolher só um alimento certo se ele vem duro, seco, se ele é difícil de mastigar. Então, a gente precisa principalmente juntar a boa escolha do alimento e o bom preparo. Aqui, continuando com as proteínas, mas agora pensando nas combinações mais tradicionais, que aumentam a qualidade nutricional dentro das refeições, né? As fontes de proteínas, que são as combinações mais tradicionais, que estão presentes mais no prato dos brasileiros, né? A gente não precisa reinventar totalmente o cardápio, mas tendo essas combinações tradicionais, que são nutricionalmente muito interessantes, como o arroz e feijão, por exemplo. Ela é uma combinação clássica que fornece uma proteína de boa qualidade, ela é bem aceita na maioria das famílias. Sopas com leguminosas, como ervilha, feijão, lentilha, os purês enriquecidos com leite em pó, o queijo,
A gente pode enriquecer, né, essas preparações e a ideia é sempre adicionar a proteína nas preparações já habituais, colocando o feijão batido nas sopas, usar o leite em pó, em mingau, purê, nas próprias vitaminas que a gente bate com frutas, acrescentar ovos no arroz, legumes e tortas, percebendo que a gente está criando alguns pratos complexos, mas ao mesmo tempo turbinando, né, o que já existe. Perceba que a gente não está criando, né, pratos mais complexos, a gente está turbinando o que já existe. E isso é muito útil, porque a pessoa idosa, ela não precisa aceitar algo novo do zero. A cozinha, ela precisa mudar completamente o cardápio e, mesmo assim, consegue mais proteínas e mais nutrientes em cada refeição. No próximo slide, a gente consegue perceber que novas formas de enriquecimento fazem com que a gente ganhe mais nutrientes no prato, como o aproveitamento integral dos alimentos, cuidado para não servir refeições com pouco volume ou muito volume, né, e pouca proteína. A gente tem duas coisas bem importantes para falar nesse slide. É usar o aproveitamento integral dos alimentos para adicionar fibras e micronutrientes, usando, por exemplo, talos de couve, brócolis, espinafres, arroz, farofa em omeletes, a casca da abóbora em sopas mais cremosas. E a segunda é evitar grande volume, mas com pouca proteína, por exemplo. Um café da manhã que tenha só café preto e pão, esse tipo de refeição ele não dá saciedade, não oferece quase proteína, nem muitos micronutrientes que são essenciais. Então, ao pensar em enriquecer, a gente precisa se perguntar sempre o que eu posso fazer aqui nessa refeição para ter mais proteína, mais fibra, mais nutrientes, sem aumentar demais o volume na hora de ofertar. E agora, mudando um pouquinho de foco, não basta também só a gente pensar numa refeição super nutritiva. Ela precisa ser possível de mastigar, de engolir e principalmente com segurança. A gente pode falar sobre textura, mastigação e deglutição e manter a qualidade daquela alimentação. Não basta a gente pensar naquela refeição como qualitativa, né, em qualidade nutricional, mas ela precisa ser fácil de mastigar e engolir para o paciente. Então, a gente falando sobre as questões de aceitação alimentar, a gente também tem esses desafios, principalmente na população idosa. Então, adaptando aquela alimentação dentro das condições que ele apresenta, a gente acaba oferecendo as duas coisas, o prato nutritivo e um prato seguro para ele. Aqui algumas alterações bem comuns, né? O idoso ele pode apresentar uma perda de dente, ele pode ter próteses mal adaptadas, pode ter dor ao mastigar, a disfagia, que é uma dificuldade grande em engolir certos alimentos, e também algumas consequências, como risco de engasgo, aspiração, as pneumonias aspirativas, recusa de alimentos, a perda de peso, perda de apetite, problemas de mastigação, deglutição, elas não são apenas detalhes, elas impactam diretamente na segurança do idoso e o estado nutricional dele, causando até algumas mortes em casos mais complicados ou graves. Por isso, os problemas de mastigação exigem muita atenção e manejo perante a equipe, né? E ajustando essas consistências dos alimentos, principalmente para a população idosa, mesmo com uma boa mastigação, como, por exemplo, ofertando mais alimentos macios, bem cozidos, cortados em pedaços menores. Para os idosos com uma mastigação mais difícil, a gente usa uma dieta pastosa, purê, sopas mais cremosas, carne desfiada com bastante molho. E para o caso, né, de uma disfagia confirmada perante profissional, o fonoaudiólogo, é necessário a gente usar os espessantes, espessar o líquido sempre seguindo as orientações. E além disso, chama atenção também para dois pontos. Mesmo com consistências modificadas, é importante a gente manter a variedade alimentar. A apresentação, ela conta muito como uma refeição, ela pode ser, mesmo pastosa, homogênea, ela pode ser também colorida, organizada visualmente no prato. Adaptando as texturas não significa só servir aquele tipo de comida sem graça, do mesmo jeito sempre. A gente pode oferecer com segurança sem abrir mão de prazer e sabor, por exemplo. Nesse próximo slide, a gente pode ver que alguns sinais de alerta,
como disfagia, para toda a equipe, né, que consiga identificar em algumas situações de avaliação, principalmente sendo uma equipe especializada, tá? Esses sinais de alerta, eles vêm com tosse frequente durante ou após algumas refeições, os engasgos repetidos com líquidos ou até mesmo sólidos, voz molhada depois de engolir, perdas de peso sem nenhuma explicação aparente, um idoso que não tenha ficado muito tempo doente. Diante desses sinais, a gente consegue reforçar a necessidade de uma avaliação com fono e um acompanhamento nutricional. A mensagem aqui é segurança na deglutição em primeiro lugar e não é normal engasgar todo dia. Então, esse é um sinal que a gente precisa levar bastante a sério. Vamos introduzir agora um aspecto mais afetivo e sensorial na alimentação. O prazer de comer, até aqui a gente já falou de rotina, né, nutrição, textura. Vamos falar em relação ao prazer na refeição. Como a gente sente o sabor, o cheiro, o ambiente em que a gente faz as refeições. Os estudos mostram que conforme a gente vai envelhecendo, o nosso olfato e o paladar, eles são afetados. E qual o impacto disso no nosso apetite? A apresentação visual, o aroma dos alimentos, eles se tornam estímulos ainda mais importantes e atrativos para a gente. Refeição em grupo aumenta a ingestão alimentar, reduz o risco de solidão, depressão. Um ambiente mais tranquilo, sem muito ruído, distração, ele facilita a concentração na refeição. Como comer também é prazeroso. Ou seja, o cuidado, ele não está só no entregar nutrientes, ele está em ofertar um momento de convivência, uma memória afetiva, um bem-estar emocional, mesmo que seja instantâneo, né? O sabor com saúde, no caso os temperos naturais e redução do sal, né? Temperar bem, sem exagerar, o uso de ervas e especiarias como alho, cebola, salsa, cebolinha, coentro, açafrão, páprica, pimenta, com moderação, ervas frescas em geral, nos traz benefícios. Realçam o sabor com menos sal, aumentam a aceitação da comida pelos idosos. As orientações sempre são reduzir o sal aos poucos, para não haver nenhum tipo de rejeição, evitar caldos prontos e temperos ultraprocessados, né, que costumam ter muito sódio, aditivo, alimento industrializado. Então, a comida de verdade bem temperada, perfumando uma cozinha e sendo mais segura para a saúde, principalmente a saúde cardiovascular de algumas pessoas e idosos, traz essa variedade dentro do prato e nutrição. Normalmente significa maior aceitação e maior aporte de micronutrientes. Os pratos que resgatam lembranças, como receitas tradicionais, adaptadas com menos gordura e sal, eles trazem memórias afetivas e prazer. Os utensílios adequados, como pratos com bordas mais bonitas, talheres que facilitam também para a gente ter uma limitação, pacientes também que tenham limitação motora, bem montado, uma comida que lembra uma história daquela pessoa, servindo com os talheres que eu havia falado, transmite um respeito e cuidado. Não é só estética, é também funcionalidade e afetividade. O aproveitamento integral dos alimentos, que também faz parte de uma alimentação saudável e sustentável, ela abre o nosso próximo tema para falar justamente como usar as partes que normalmente seriam jogadas fora e aumentar os nutrientes daquela preparação, reduzindo desperdício e custo na hora de fazer as compras, preparar e chegar na mesa do consumidor. Tudo isso com uma segurança alimentar e respeito, principalmente às particularidades do idoso. As partes comestíveis que a gente costuma jogar fora, como casca, talos, folhas, sementes, ramas, elas têm os benefícios de aproveitá-las, porque elas têm mais fibras, vitaminas, minerais, têm uma redução de desperdício e custo, geram mais volume, variedade nas preparações. Então, tudo aquilo que muitas vezes é jogado fora, ele pode se transformar em ingrediente principal, desde que ele seja comestível, esteja bem higienizado e seja utilizado nas preparações adequadas, né? Também não precisam estar estragados como mofo e outras coisas e outras partes mal armazenadas.
Esse slide ele é bem prático com a ideia de que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Talos de couve, espinafre, brócolis, picados em arroz, refogados em farofas, omeletes. A casca de abóbora, quando cozida, batida, ela vira uma sopa creme. A rama da cenoura a gente usa em molho, tipo pesto, dá para ser adicionado no arroz ou em torradas. A casca da banana ela pode ser transformada em muitos doces ou carne desfiadas, né, para a população vegetariana e vegana. Sementes de abóboras a gente pode usar como farofas e saladas, quando adequado ao público, né? Também tem que prestar atenção nos alergênicos. Esses exemplos, eles mostram que o aproveitamento integral, ele enriquece nutricionalmente o cardápio, reduz custo e também tem um impacto positivo do ponto de vista ambiental, com menos desperdício. E claro que sempre a gente precisa pensar em respeitar a aceitação, as orientações nutricionais específicas de cada um. É muito importante falar que o aproveitamento integral dos alimentos, ele não é uma licença para a gente utilizar em qualquer coisa que seja feita. Os pontos principais é uma higienização rigorosa, como lavar em água corrente, usar uma solução sanitizante de acordo com o protocolo de cada instituição, descartar as partes mofadas, com cheiro estranho, aspecto alterado, avaliar as restrições individuais, o idoso com doenças renais, uma alergia importante ou necessidades específicas para fibras, eles podem ter algumas limitações quanto ao uso de alguma casca, semente ou algum alimento ofertado. Registrar essas orientações em conjunto com a nutricionista responsável, ou seja, o aproveitamento integral, ele é uma estratégia boa, desde que feita com segurança e critério. Aqui um exemplo super bacana de cardápio completo que junta a rotina, densidade nutricional, textura, sabor e o aproveitamento integral dos alimentos. É uma forma da gente traduzir aquele conceito, né, em um dia real de uma alimentação dentro de um instituto, por exemplo. No café da manhã, a gente tem um exemplo de prático, né? E lanche da manhã também, como o mingau de aveia com leite e banana, incluindo bastante aquela parte da casca descascada, aquela parte descascada da banana. Quando é seguro e bem higienizado, a fruta fresca em pedaços ou amassada, chá ou água aromatizada, sem nenhuma adição de açúcar. Como lanche da manhã, o iogurte natural com pedaços de mamão, mesmo com casca. Para quem precisa de uma opção mais pastosa, um mamão amassado. Observe esse cardápio da manhã que já incorpora aqueles conceitos que a gente falou sobre densidade proteica, que tem o leite e o iogurte. Na fibra, a gente adicionou a aveia, a possível casca da fruta, o aproveitamento integral, que é utilizando a casca de banana ou a casca de maçã, de mamão, a textura adaptável da fruta inteira em pedaços ou amassados, ou seja, a gente começa o dia com uma boa qualidade nutricional e adaptação individual, seguindo, né, com o almoço e o lanche da tarde. No almoço e lanche da tarde, a gente tem, né, no almoço o arroz com talos de couve bem picados, o feijão bem cozido, em partes amassada, o frango desfiado com legumes, como abóbora com a casca mesmo, cenoura também com a casca, chuchu, a salada de folhas para quem pode mastigar bem e não tem problemas de engasgo, legumes cozidos para quem tem também alguma certa dificuldade, pode ser bem macio. O lanche da tarde a gente usa o bolo da casca de banana, biscoitos de aveia com a casca de maçã, chá sem açúcar ou com adoçante, conforme a necessidade clínica de cada pessoa. Aqui a gente consegue juntar praticamente tudo também. Refeições distribuídas ao longo do dia, uma densidade nutricional, a proteína do frango, proteína do feijão, fibra dos legumes e dos talos, a textura adaptada, que é importantíssimo, salada para quem pode, legumes cozidos para quem precisa, aproveitamento integral, os talos de arroz, cascas de abóbora, casca de banana, a casca de maçã, prazer, o lanche, um bolinho, um biscoito, que é algo que culturalmente está muito presente, né, nas refeições, é um cardápio que é bem viável e nutritivo com afeto. Exemplo de cardápio da noite. Aqui a gente tem o jantar, que pode ser servido com uma sopa cremosa de abóbora com a casca, batata, feijão batido. O feijão ele entra para enriquecer de proteína. O pão simples ou torrada para quem não apresenta nenhum tipo de disfagia.
A ceia, quando for indicada, um leite morno ou bebida láctea com cacau, um pouco de açúcar. Lembra também das adaptações de textura, né? Versões pastosas e sempre cremosas devem ser usadas conforme a avaliação individual. Mais uma vez, a gente consegue ver densidade nutricional ocupando espaço importante, com sopa, feijão, abóbora, aproveitamento integral com as cascas, né? Inclusive a casca de abóbora, segurança e deglutição ao ajustar o pão para a torrada, conforme a presença ou não de disfagia, regularidade com a ceia, quando necessário ou quando pedido. Cuidar da alimentação é cuidar do nosso envelhecimento. A alimentação organizada, rica em nutrientes e adaptada às limitações, ela significa muito mais uma autonomia e qualidade de vida para aquele idoso. O aproveitamento integral e o uso criativo dentro da cozinha representa também um cuidado econômico, ambiental e nutricional. Textura e sabor, aroma, convivência na mesa, convivência na cozinha. A cozinha do Instituto ela é um espaço de saúde, afeto, respeito à história de cada morador. Cuidar da forma como o idoso come é uma maneira de honrar a trajetória de vida dessa pessoa. Enquanto a gente fala de horários de refeição, textura, tempero, aproveitamento ou não e um cardápio, na verdade a gente está falando de cuidado com o envelhecimento, prestar as contas, né, àquela pessoa. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês e parabéns pelo projeto. Até uma próxima. A gente hoje está realizando mais uma oficina gastronômica e a gente convidou uma das moradoras para participar junto da oficina. Foi a Toninha. E o que você achou, Toninha? Eu achei muito bom. Eu vou continuar. E o que a gente fez hoje? A gente fez muitas coisas boas. Não foi? A gente hoje desenvolveu uma empadinha, uma quichezinha integral de palmito. Aí a Toninha ajudou a gente a fazer a massa. A Toninha ajudou a gente a moldar a massa. Não foi, Toninha? Foi. Foi, ela fez todas as massas. A gente fez... O que mais que a gente fez? O recheio, né? O recheio, não foi? A gente colocou nas tortinhas para poder levar para assar, né? Para todos os moradores que a gente fez para cá, ela ajudou. Foi preparado um suco de melão. Suco de melão. Foi preparado também uma saladinha para acompanhar. Você experimentou? Tava uma maravilha.